Vamos falar sobre adoção? Essa semana eu estava me dando conta, pensando em relações familiares para variar um pouquinho, e percebi quão pouco é falado sobre adoção. É falado sim na hora de levantar polêmica sobre quem pode ou quem não pode adotar, casais ou pessoas sozinhas ou casais homoafetivos, isso se fala. Mas falar seriamente sobre o que é uma adoção, o que significa, como deve ser feita, os motivos, isso é mais raro de ouvir. E aí, pensando nisso, eu resolvi propor de começar a falar um pouquinho, pelo menos trazer o tema para ser pensado e discutido aqui. Então, uma das principais coisas que eu escuto é: mas Daniela, o filho adotivo não vai ter uma marca da adoção, não vai ficar com problemas com relação à adoção? Olha só, gente, nós todos temos marcas de tudo que nós passamos nas nossas vidas. Nós temos as marcas das nossas vivências, nós temos as marcas, os registros de tudo que aconteceu na nossa criação, de como nós fomos tratados. E sim, a adoção é uma marca a mais que vai ficar na história dessa pessoa, como tantas outras. Fica a marca, o registro de um abandono da família biológica, a marca de ter sido adotado, fica. Mas tudo depende também da maneira como essa adoção é realizada e é conduzida. Então, uma das principais coisas que eu gostaria de falar é: por que adotar? Antes de fato adotar uma criança, a pessoa ou o casal que adotar tem que se perguntar: por que eu desejo essa adoção? Porque se é uma adoção para preencher um vazio, ou vamos adotar um bebê para salvar o casamento, tantas outras coisas que eu escuto, eu diria exatamente o mesmo que eu diria com relação a ter um filho biológico, que é: será que vocês estão tendo um bebê pelo motivo certo? Porque a hora que a gente decide ser pai e mãe, a gente está decidindo ter alguém, sim, para a gente dividir o amor, dar cuidado. A gente se doa, sim, na maternagem e na paternagem. E a gente tem esse desejo dentro da gente desta maternidade. Não para preencher um vazio como algo que a criança venha para nos suprir, mas o ideal é que a gente tenha algo a oferecer esse bebê. E isso vale para o filho biológico ou para o filho adotivo. Aliás, esse é o segundo ponto que eu queria falar. Confesso para vocês que desde muito nova, muito antes de ser psicóloga, eu já tinha verdadeiro pavor quando eu ouvia alguém dizer: ai, o fulano pegou um nenê para criar. Gente, pegar para criar é resquício daquela época em que se pegavam crianças para serem os criados da casa, que chegavam, que traziam aquelas crianças, ou geralmente meninas jovenzinhas, ou meninos para trabalhar na lavoura, e que ficavam agregados da família, né? Que eles tinham a comida, tinham a casa, mas nem bem tinham salário como funcionários, mas também não eram da família, não eram filhos. Isso era daquela época dos criados, que se trata dessa maneira. O filho adotivo não foi pego para criar, ele foi adotado. E após uma criança ser adotada, ela é filha ou filho.
Não tem mais isso. Outra frase, ai, o fulano tem um filho adotivo, ou o Joãozinho é filho adotivo daquele casal. Gente, não. O Joãozinho é filho, ponto. Não interessa se é adotado ou se é biológico. A criança foi adotada, lembrem disso. A partir de então é filho. Mesma coisa quando eu escuto frases, quando chegou na tua casa, quando foi morar com vocês, não. A partir do momento em que uma criança é adotada, ela nasce para aquela família. E então, quando a gente se refere a essa criança, é quando esta criança nasceu. Porque é o nascimento, é a adoção de um filho com relação aos pais, dos pais com relação ao filho. Ah, e retomando, quando eu falei sobre o porquê adotar, pode ser sim uma pessoa, um casal, não interessa. Interessa é que seja alguém que tenha o coração aberto para receber essa criança e para dar este amor, este cuidado, essa acolhida que essa criança precisa. Se for um casal que for adotar, outra coisa bem importante a ser dita é que seja um desejo de ambos. E que assim como o projeto de uma gravidez deveria ser discutido, combinado pelo casal, a mesma coisa é a adoção. Porque não adianta um querer, vou adotar para agradar minha mulher, porque ela quer um filho ou uma filha, vou adotar para agradar meu marido. Nunca vai ser adoção genuína de coração, ou dificilmente vai ser feito desta maneira. Pode trazer mais dificuldades no desenrolar da vida dessa criança. Outro fator que eu gostaria de retomar é sobre a diferenciação de quem já tem filhos biológicos. Gente, diferenciação, discriminação é tudo que é diferente. Não quer dizer tratar pior, tratar mal o filho adotivo. Mas muitas vezes, por essa criança ter uma origem diferente, por saberem que tem essa marca da adoção, alguns pais adotivos, já tendo filhos biológicos, tratam com mais cuidado, com mais benesses, ou acabam paparicando o filho adotivo. E isso faz com que a criança se sinta diferente. Tanto quanto tratar mal, tratar excessivamente bem, diferente dos irmãos, também é uma discriminação. E também faz a criança não se sentir igual aos outros irmãos. E também não é uma boa condução para o desenvolvimento desta criança. Outra coisa com relação à adoção é que existe adoção aberta e adoção fechada. A adoção fechada é aquela que a criança não tem possibilidade de ter contato ou de conhecer os pais biológicos. A adoção aberta, que eu confesso que sou ferrenha defensora, é aquela adoção onde as crianças têm a possibilidade, se quiserem, ou na infância ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta, de irem atrás dos seus pais biológicos, de conhecer. Por que eu acho importante? Bom, eu já li pesquisas antigamente de que os filhos adotivos que foram adotados têm uma tendência a serem pais muito cedo, porque eles têm o desejo inconsciente de se ver suas feições em outra pessoa. Hoje em dia eu já não vejo tanto isso, mas muitas vezes eu vejo, já atendi inúmeros casos no consultório, de adolescentes ou jovens adultos que foram adotados, não houve essa possibilidade e eu vejo muitos deles com uma vida meio travada, como se não conseguissem deslanchar plenamente ou nos estudos, ou nos relacionamentos, ou no trabalho. E qual uma visão bem comum disso?
é que existe uma fantasia. Como foi minha origem biológica? Por que meus pais não me criaram? Será que eles eram muito pobres, não tinham condições? E aí o jeito de ter uma ligação com esta família biológica, com esse pertencimento é o quê? Eu também vou empobrecendo afetivamente, financeiramente, aí eu consigo ter um vínculo com a minha origem. Então, se a gente abre essa possibilidade para que esses jovens, se desejarem, não é uma obrigatoriedade, mas se desejarem, puderem ter contato com esses pais biológicos, com essa família, explorar essa curiosidade. A gente nunca sabe o que pode acontecer, não, mas pelo menos abre a possibilidade para o jovem ir atrás. Bom, isso muitas vezes ajuda o que a gente chama de descongelar a vida, deixar que ande. Então, por isso, eu sou a favor da adoção aberta. E mais uma coisa, existem famílias agora com as leis, né, mais rígidas, com esse cuidado maior com a adoção, tá menos fácil, mas ainda existem famílias que eu vejo que mentem, não contam que o filho foi adotado. Gente, em casos de segredo numa família, a gente diz que segredo é um veneno na família. Então, a criança sente que existe um segredo por trás da origem, por trás da história dela. E aí, muitas vezes, a criança começa a apresentar algum tipo de sintoma, não pela adoção, pelo segredo. É como se a vida dela fosse uma mentira e ela precisasse confrontar os pais e perguntar, tá, vocês estão me escondendo alguma coisa? Porque no fundo a criança sempre sabe. Então, falar a verdade, eu não estou dizendo massacrar o tempo inteiro, tu foi adotado, mas abrir a possibilidade que papai e mamãe queriam muito, mais um bebê ou um bebê, e aí não podiam ter da barriga, mas tiveram um filhinho do coração, e aí construir isso com a criança e deixar aberto para perguntas é o mais saudável que se pode fazer pelo seu filho nesse momento. Então, passei aqui para dizer que apesar de ter peculiaridades como tem em tudo na vida, a adoção é um ato de amor. De um amor que a gente quer compartilhar com um filho ou uma filha. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like aqui no canal. É ele que faz com que o vídeo circule mais e possa atingir outras pessoas.